Olá pessoal do Matemática Básica, eu trago aqui uma questão para a gente trabalhar a relação entre número racional na forma decimal. Então vamos lá para essa questão onde algumas pessoas, alguns estudantes, né, eles têm dificuldade em resolver. Então assim, corrigindo as avaliações da classe, a professora viu que Pedro acertou 20 centésimos das questões. De que outra forma a professora poderia representar essa fração? Aí eu tenho aqui, item A, 0,2, 0,02, B, 0,10, C, 0,2 e D, 2,10. Ou seja, o item A, nós temos 2 centésimos. O B, nós temos aqui 10 centésimos. O C nós temos 2 décimos. E o D nós temos 2 inteiros e 2 décimos. E ele acertou quanto aí? Ele acertou 20 centésimo. Eu quero isso aqui na forma decimal, porque os itens aqui está pedindo na forma decimal. Então eu posso aqui dividir em cima por 10 e também eu posso dividir embaixo por 10. E aí eu vou ter uma nova fração equivalente. 20 dividido por 10 vai ficar 2. E 100 dividido por 10 vai ficar 10. Então, o mesmo número que eu divido em cima, tem que dividir embaixo. Então eu tenho agora 2 décimos, que é equivalente a 20 centésimos. Bom, gente, para vocês entenderem, eu quero mostrar para vocês. Então, gente, nós temos aqui um quadro, né, chamado QVL, que nós temos a parte decimal, aqui nós temos a parte inteira. Então, eu tenho aqui uma divisão, 2 dividido por 10, ficaria assim, ó, 2 dividido por 10. Aqui é o dividendo e o 10 é o divisor. Como o dividendo é menor que o divisor, sendo números naturais eu não consigo dividir, mas sendo números decimais eu consigo. De que forma, gente? Eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho essa tabela, o QVL, que eu tenho aqui, ó, 2 unidades. Aqui eu tenho dezena e aqui eu tenho centena. Então eu só tenho 2 unidades. Quando eu pego essas 2 unidades, eu vou transformar em décimo, fica o que, ó? Fica 20 décimos. Entendeu? Então, 2 unidades é 20 décimos. Então, eu vou colocar bem aqui, 2 unidades como sendo 20 décimos, porque na verdade é 20 décimos. Vimos aqui, ó, 2 unidades igual a 20 décimos. Como nós estamos dividindo agora números decimais, eu vou colocar aqui 0, no quociente, para saber que eu estou dividindo números decimais. E faço a divisão, 20 dividido para 10 vai dar igual a 2. 2 vezes nada é nada. 2 vezes 1 é 2, para 2 nada. Então eu faço aqui a minha subtração, vai ser igual a 2 décimos. E aí lá na prova, no gabaritozinho, nós teríamos a resposta, o item C, que é igual a 2 décimos, ok? Nós temos 2 décimos. Então, gente, uma outra também questão, né? Outro assunto que as pessoas têm dificuldade é esse aqui, ó. Eu tenho essa figura, né? Desenhada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho a figura aí com 6 lados. Essa figura é chamada um hexágono. E dessas 6 partes nós temos, ó, 1, 2 e 3. 3 partes pintadas. A figura toda ela está dividida em quantas partes? Está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ela está dividida em 6 partes. Dessas partes, quantas foram pintadas? Foram pintadas 1, 2, 3. Então foram pintadas 3 partes. Então a pergunta diz, a parte pintada corresponde a que fração? Então iria corresponde a 3 sextos, que seria aqui, ó, o item C.
Ah, professor, mas eu posso simplificar? Pode. Se você quiser simplificar aqui por 3 e embaixo por 3, sim, poderia simplificar. Daria quanto? 3 dividido por 3 daria 1. E 6 dividido por 3 daria 2. Então daria 1/2. Mas nós não temos essa resposta aqui no gabarito. Então você poderia simplificar, mas não iria encontrar aqui no gabarito. Alguém marcou um sexto, tá errado? Porque na verdade são 3 partes de 6, ou 3 sextos. Eu tenho essa figura, ela está dividida em quantas partes? Vamos lá. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ela é dividida em 10 partes, né? Quantas partes dessa figura foram pintadas? Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Então foram pintados 4 partes. Aqui, né, eu posso imaginar que seja um bolo, né? Esse bolo ele foi dividido em 10 partes. E dessas 10 partes foi vendido 4 partes. E eu quero isso aqui na forma decimal. Ou seja, isso aqui é uma divisão. Nós temos em cima numerador. Lembrando para vocês, ó, não esqueça, numerador em cima. Numerador. Embaixo nós vamos ter o denominador. Gente, e aí, denominador, isso aqui é uma divisão, fração. E eu quero na forma decimal. Como é que eu vou fazer? Então eu vou dividir ela aqui. Vai ficar assim, ó. 4 dividido por 10. Lembra? Dividendo, divisor, quociente e o resto. Bom, eu tenho 4 unidades dividido para 10, então não vai dar para mim dividir. Então eu vou usar essa tabelinha novamente, ó, o QVL. Por quê? Porque eu tenho conta, ó, tem 4 unidades. Então eu vou fazer o quê? Essas 4 unidades eu vou transformar ela em décimos. Então 4 unidades, ó. Para mim transformar em décimo eu vou colocar apenas um zero aqui, ó. Quisesse transformar em centésimo, colocaria mais um zero. Então, gente, 4 unidades é igual a quantos décimos? 40 décimos. Então, eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui 4 unidades é igual a 40 décimos. Agora, eu estou dividindo números decimais. Então, eu vou colocar o zero bem aqui. Colocando o zero, nós temos 0 aqui. Vamos ter 40 dividido por 10. 40 dividido por 10 é igual a 4. 4 vezes nada é nada. E 4 vezes 1 é 4. Aqui eu faço a minha subtração. 0. 4 menos 4 vai dar 0. Então aqui eu tenho o que? Equivalente. Essa fração eu posso representar 4 décimos ou 0,4, que é 4 décimos. Então, gente, são divisões como essa que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade. Lembrando que essa nós vamos ter mais exemplo de divisão com números decimais, também com números naturais, porque a última avaliação que eu fiz, né, com os meus estudantes, eles tiveram bastante dificuldade em reconhecer fração na forma decimal, tá bom? Então aqui eu tenho um retângulo e eu dividi ele em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu dividi ele em 5 partes. Então vai ser o denominador. Dessas 5 partes eu pintei duas, 1, 2. Então vai ser 5, vai ser, melhor dizendo, 2 quintos. Então eu tenho aqui 2 quintos dessa figura. Eu peguei o bolo, né, dividi o bolo em 5 partes. E dessas 5 partes, eu comi 2 partes. Então, eu comi 2 quintos do bolo. E aí eu quero saber isso aqui na forma decimal. Como é que vai ficar na forma decimal essa fração? Bom, vamos lá para esse quadrinho aqui para a gente entender. Ó. Eu tenho aqui, ó, esse quadrinho chamado QVL. Aqui nós temos unidade, dezena, centena, que são a parte inteira. Aqui eu tenho a parte decimal, ó, décimo, centésimo e milésimo.
Então eu tenho quanto? Eu tenho 2/5, ou seja, 2 dividido para 5. Então eu tenho 2 unidades. Como o 2 é menor que o 5, então eu vou transformar ele em décimo. 2 unidades é igual a quanto? A 20 décimo. Então pronto, eu já sei. Vou trazer para cá. Sei que 2 dividido por 5, né? Eu tenho aqui, ó, dividendo e divisor. O dividendo é menor que o divisor, então eu não posso fazer essa divisão. O que foi que eu fiz? Eu tenho que transformar. Eu vou transformar esse 2 em quê? Ele é 2 unidades, eu vou transformar ele em números decimais. E aí eu sei que 2 unidades é igual a 20 décimos. Então eu coloco aqui 20 décimos. Agora eu estou dividindo números decimais. Como eu estou dividindo números decimais, eu vou colocar aqui o 0 e vírgula para eu saber. Então, gente, 20 dividido para 5 vai dar quanto? Vai dar igual a 4. 4 vezes 5 é 20. E aí eu faço a subtração aqui. 0. 2 menos 2 vai dar 0. Então eu tenho aí, ó, 4 décimos. Então, gente, algumas pessoas, né, alguns estudantes têm dificuldade aqui nesse conteúdo. A gente vai trazer mais conteúdo relacionado a números decimais, também a divisão, tá bom? Então, só relembrando aqui o nosso QVL, porque vai nos ajudar na divisão de números decimais, ajudando a gente a entender. Então, eu tenho aqui, ó, a parte decimal, que são os décimos, centésimo e milésimo. E tenho aqui a parte inteira, ó, unidade, dezena, centena, e eu tenho mais para cá, bom? Continuando, então essa classe aqui é chamada classe das unidades simples. E quando eu tenho o que? 2 unidades e quero transformar para décimo, vai ficar o que? 20 décimo. Quando eu quero fazer uma divisão, preciso fazer 2 dividido para 5. Eu tenho que transformar essa unidade em décimo. E aí, como eu já sei que eu transformei em décimo, eu vou estar trabalhando com números decimais. E a resposta que nós tivemos aqui, no caso, 2 dividido para 5. Eu tenho aqui, ó, 2 dividido para 5. Lembrando que o 2 é menor que 5, não dá para me dividir. Então, o que eu faço? Eu faço uma transformação. Eu transformo 2 unidades em 20 décimos. Aí eu estarei dividindo décimo e vou ter resposta como décimo. Se eu estou dividindo décimo, eu vou ter resposta décimo, né? Se eu estou dividindo números naturais, né, números inteiros, vou ter resposta como números inteiros, geralmente, né? Então, gente, era isso por esse vídeo. Espero que vocês entendam e respondam a atividade, ok? Bom dia e bom trabalho. Curta, comente, compartilhe, se inscreva!